E aí, galera, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Palavra do Evangelho. No episódio de hoje eu vou estar contando para vocês, compartilhando 5 lições que eu aprendi durante a minha vida. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aimee, eu apresento esse podcast com a intenção de te ajudar a viver essa vida maluca, a viver a vida com Cristo e para Ele, e apresentando a palavra de Deus. É uma pequena parte dela em cada episódio, mas apresentando ela e tentando te ajudar e te encorajar de alguma forma a viver a vida com Ele. E como dito anteriormente, nesse episódio aqui eu vou estar compartilhando algumas lições com vocês. E por quê, né? Nessa semana foi meu aniversário e, em uma alusão a ele, eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi. Eu não vou revelar a minha idade aqui, mas eu digo que eu tenho entre 10 e 20 anos, tá? Mas eu não vou revelar ela exata aqui. Mas eu quero compartilhar com vocês de alguma forma. Espero que isso te ajude, espero que isso traga alguma mudança, algum avanço para você, como tem acontecido, como tem feito na minha. E a primeira lição que eu aprendi durante a minha vida até agora é que a oração é transformadora. Desde que eu comecei a andar com Jesus, a oração, né, ela faz parte. Jesus ensinou um modelo para que a gente orasse, né, com fundamentos ali, com realmente princípios. Então, desde que, né, todo crente ali, a oração faz parte da vida dele, né? E algo que eu tenho experimentado muito, especialmente nessa fase que eu tô de vida, né, nesse processo aí, é que a oração ela é transformadora. A oração ela tem um poder. A porta do quarto fechado ela tem um poder de transformação. E a porta do quarto fechado, quando você está falando com o seu pai, ela realmente te muda e te molda de uma maneira sobrenatural, que eu acredito assim que nada poderia fazer senão o Espírito Santo de Deus. E talvez você esteja escutando isso aqui e nunca tenha tido uma experiência em oração, ou talvez nunca mesmo tenha orado a Deus, a Jesus, e fica se perguntando, né, o que é isso? Mas oração, basicamente, ela é um diálogo. Você fala com Deus e Ele fala com você. E Ele pode te responder de diversas maneiras. Ele pode te responder na hora que você está orando, Ele pode te responder depois, a maneira de trabalhar é dele. Mas a questão é que a oração é um diálogo, tá? E é essencial na nossa vida. E conforme a gente vai praticando, conforme a gente vai vivendo uma vida de oração, a gente vai notando não apenas o impacto que ela tem, a importância na nossa vida, mas também a gente vai aprendendo a gostar e a se deleitar mesmo na presença do Senhor, quando a gente ora a Ele. A segunda coisa que eu aprendi é que honrar os nossos pais faz toda a diferença. Muitas vezes, durante a minha vida, acredito que todo mundo, né, quando passou por essa idade de adolescência, eu esteja passando, tem um herói, uma heroína, uma pessoa que você olha e fala, nossa vida, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa pessoa. Quando eu for maior, eu quero fazer isso igual essa pessoa faz. E a gente tem muito essa influência através das redes sociais hoje em dia, né, na sociedade. Redes sociais, televisão, programa. Mas muitas vezes as pessoas com que mais a gente tem que se espelhar, ou as pessoas que mais têm algo a nos ensinar, são aquelas que estão ao nosso lado. E eu me refiro a isso quando eu digo dos nossos pais. Então, muitas vezes, a gente não tem valorizado os nossos pais, aqueles que estão ao nosso lado, da maneira com que a gente deveria. E a Bíblia, ela nos instrui a fazer isso. Isso é incentivado lá em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 12, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E não apenas nessa passagem no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, em Colossenses 3, no versículo 20, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, algo que eu tenho aprendido cada dia mais é honrar meus pais. E honrar meus pais não significa apenas comprar presentes, mas talvez eu fazer algo que eles precisem, um favor, ou talvez mesmo uma gentileza, né? Genuinamente provar meu amor com atitudes a eles. A terceira lição que eu aprendi é que a Bíblia ela é a resposta para tudo.
Como assim, né? A Bíblia, eu já digo aqui, tudo que eu preciso eu vou na Bíblia que eu sei que eu vou encontrar. E a Bíblia, sendo inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela nos direciona em absolutamente tudo que nós precisamos. Então, ainda mais nós, jovens, a gente aí tá aprendendo a viver a vida, a gente tá aprendendo a realmente se integrar, né, vamos assim se dizer, na sociedade. E talvez a gente não saiba como proceder, como agir da maneira correta. Mas eu digo pra você que a resposta tá na Bíblia, a resposta tá na palavra de Deus. E pra qualquer coisa que você precisar de direcionamento pra agir, é a palavra do Senhor que vai te dar isso. E lá no Salmo 119, no versículo 9, diz assim: Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Então, é assim que a gente consegue viver a vida de uma maneira agradável ao Senhor. É obedecendo, é seguindo a palavra dele. A quarta lição que eu aprendi é que confiar no meu entendimento é equivalente a fracasso, a fracassar. Desde isso eu percebi quando eu comecei a procurar minha identidade em mim, quando eu comecei a procurar minha identidade no que as pessoas falavam de mim. Isso era confiar no meu entendimento, era confiar na minha mente, mas a partir do momento que eu comecei a confiar no Senhor e na palavra dele, eu encontrei vida, eu encontrei força, eu encontrei um lugar seguro em que eu poderia estar, em que minha identidade poderia ser construída, ser edificada. E a palavra de Deus nos instrui a não colocarmos a nossa confiança em nós mesmos. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5, diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. E por último, mas com certeza não menos importante, algo que o Senhor tem me ensinado de uma maneira maravilhosa e incrível, às vezes é difícil, mas Ele tem nos carregado pelo caminho, tem nos ensinado, é eu estar contente com o que tenho. Em Filipenses, no capítulo 4, bem conhecido, né? Filipenses, capítulo 4, versículo 13, se eu não estou enganado, vou conferir aqui, diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas levam esse versículo para dizer, nossa, eu posso comprar um carro, eu posso comprar uma casa, eu posso fazer o que eu quero. Mas não, isso quer dizer que eu posso passar por tudo por meio de Cristo, porque é Ele que me dá forças. E Paulo, nesse capítulo, ele fala que a gente deve estar contente em todas as circunstâncias. A gente deve estar satisfeito em Cristo em todas as circunstâncias. E é isso que ele tem me ensinado. Então, algo especialmente na minha vida que eu tô vivendo agora, se eu tô vivendo a solteirice, ele tem me ensinado a viver de uma maneira contente na solteirice, de maneira com que eu me deleite nele, de maneira com que eu tenha prazer nas suas escrituras e na presença de Jesus, sabe? E não apenas nessa área da minha vida, mas em todas as outras, sabe? E eu quero te incentivar a buscar satisfação em Jesus nas áreas da sua vida. Isso não significa que você vai permanecer da mesma maneira que você tá e que você não vai mudar, você não vai crescer. Muito pelo contrário. Eu creio que você estar satisfeito não necessariamente com as circunstâncias, mas estar satisfeito com Jesus, por onde Ele tem te colocado agora, para a vontade dele atual para sua vida, vai te desenvolver muito mais do que a gente às vezes fica murmurando, ficar reclamando e olhar para a grama do vizinho que é mais verde, entende? Então estar contente em Cristo mesmo é algo que Ele tem me ensinado e que eu tenho valorizado demais e com certeza quero levar pro resto da minha vida. Esse foi o episódio de hoje, eu te agradeço muito por ter me escutado até aqui. Eu espero que isso tenha te ajudado pelo menos um pouquinho, que isso tenha te encorajado. E se isso aconteceu com você, por favor, compartilhe com alguém que você acredita que necessita ouvir isso. Vamos levar essa mensagem para que ajude outras pessoas também. A gente pode se encontrar de novo lá no Instagram, tá? É @palavradoevangelho_, segue a gente lá. Estamos postando um conteúdo muito bom. Stories, os posts. A gente tá fazendo agora a postagem da série de mulheres em simultaneidade com uma postagem no Instagram. Então assim que sai o episódio da série, sai também um post no Instagram. E tá sendo muito legal. Enfim, então caso você tenha interesse em nos seguir, nos acompanhar por lá no Instagram, acesse aqui o link na descrição desse episódio que vai estar disponível. Até o próximo episódio e que Deus te abençoe muito.